surto da enfermidade da mancha branca, e ocorreu de forma simultânea, ou praticamente simultânea, não somente na aquário, mas em todas as fazendas produtoras de camarão da região de Mossoró. Não sei se todos sabem, mas os produtores de camarão de Mossoró fazem uma produção de forma diferente, porque como não existe possibilidade de se trabalhar com água do rio Mossoró por conta do excesso de salinidade da água, provocada principalmente pela questão do despejo das salinas, né, que é de forma continuada, e a salinidade na maior parte do ano é superior a 100 partes por mil. Então, os produtores de camarão de Mossoró, que são em número de aproximadamente 25, todos eles se utilizam de água de subsolo, água salgada, e a salinidade depende da proximidade do rio. Quanto mais próximo for o curso do rio, mais alta é a salinidade, e quanto mais afastado, consequentemente, mais baixa a salinidade. Então, hoje, todos os produtores atualmente na região, eles trabalham com recirculação de água, ou seja, eles bombeiam água dos poços, levam para um determinado ponto da fazenda chamado de bacia de sedimentação, e lá eles rebombeiam essa água para os viveiros, fazendo aquele processo de recirculação, que é o que se dita, né, como uma forma ambientalmente amigável de se fazer aquicultura. Então, era de se esperar que, trabalhando de uma forma tão isolada como os produtores da região trabalham, dificilmente eles fossem seriamente afetados ou afetados por uma enfermidade relacionada a essa enfermidade viral, né? Principalmente não se esperava a presença do white spot na região. Mas cerca de 40 dias atrás, nós começamos a ter notícia das primeiras mortandades em massa, que aconteciam numa fazenda totalmente isolada da região, que está localizada no município de Grossos, e onde nós tivemos a notícia de que praticamente 100% da produção, ou 90% da produção, tinha sido perdida por conta de uma mortalidade em massa. Depois, conversando com as pessoas mais próximas dessa fazenda, eles nos disseram que, na realidade, o problema teria sido causado por uma depressão violenta de oxigênio. Como eles não tinham aeração e estavam com uma concentração elevada em termos de sal na água, a salinidade alta, consequentemente diminuindo a solubilidade do oxigênio, etc. Então, essa mortandade teria sido causada por isso, né? Mas os compradores que fazem aquela interlocução, né, com os produtores, os compradores, alguns, né, com quem eu conversei, diziam: não, existe o sintoma clássico, existia sintoma clássico de camarões afetados pela mancha branca. Ou seja, aquelas características da carapaça com os pontos brancos, aquela coisa toda. Então, alguns compradores viram isso. Cerca de 5 ou 6 dias depois, também surgiu a notícia de que havia mortandade em massa numa fazenda de uma produtora que também trabalha com água e já trabalhava de forma diferente, que essa primeira era captando água do mar, vai através de um canal que passa por dentro de uma salina até chegar na fazenda. Essa segunda já era uma mortandade causada nessa pequena propriedade, em todos os viveiros, e só trabalha com água de poço. Então faz a captação de água de poço, faz a recirculação e realizava seu processo produtivo. Uns 5 ou 6 dias depois dessa ocorrência, nós começamos a perceber nos viveiros da Aquarium a presença de camarões moribundos, né, com comportamento totalmente diferente, nadando em forma de parafuso, desciam para o sedimento, né? E a gente começou a se preocupar. Nós fizemos uma reunião com a outra fazenda vizinha, que é a Aquadelta, e eles estavam com o mesmo problema. E nós resolvemos coletar as amostras e mandar analisar. Primeiro nós fizemos as amostras das pós-lavas que a gente estava recebendo dos laboratórios, e algumas amostras que nós mandamos deram negativa das pós-lavas, mas quando nós fizemos as amostras do camarão que estava moribundo, deu positivo.
Então, daí para frente, nós tivemos uns eventos que sucederam, né? E nós começamos realmente a perceber que estava acontecendo um problema de mortandade em massa na fazenda como um todo. Então, um comportamento totalmente diferente do que acontecia nas outras regiões. A gente não via, por exemplo, aquele ataque maciço de garça ou a presença maciça de garça nas primeiras horas da manhã, mas que realmente apareciam camarões mortos nas bordas dos viveiros, e quando a gente olhava, os sintomas, né, aparentes eram da presença ou da mortandade causada pelo White Spot. Mecanismo de contaminação, porque isso aconteceu de forma simultânea em todas as fazendas próximas de nós, que não interagem. Fazendas que na realidade têm abastecimento independente, têm drenagem independente, fazem recirculação independente, uma não depende da outra. Então a gente ficou na dúvida, né, realmente qual foi o mecanismo de contaminação que nos afetou. E aí surgiram as perguntas: realmente o agente etiológico já estava presente no meio e apenas aconteceram os gatilhos para que ele se manifestasse? Essa contaminação pode ser causada por aquisição de pós-lavas recém-adquiridas, ou a contaminação pode ser feita ter sido feita por ave migratória, ou pode ter sido feita pelo trânsito de veículos compradores, ou a ação de todos esses fatores conjugados. Aí nós tivemos gatilhos, né, que foram comuns a todas as fazendas. Então nós tivemos num período de aproximadamente uns 8 ou 10 dias, o aumento da temperatura média da água, que em princípio favoreceria, digamos assim, o não surgimento da enfermidade, mas esse aumento da temperatura causa o problema da diminuição da solubilidade do oxigênio dissolvido, da concentração de oxigênio dissolvido. Então, causados também por baixa pressão atmosféricas, né, e resultaram em depressões continuadas de oxigênio dissolvido. Nós passamos uns 4 ou 5 dias mesmo os viveiros com aeração, com as concentrações de oxigênio dissolvido baixas, né? Um outro aspecto também que a gente considera lá na região é que a nossa água, a água dos poços de lá, diferentemente da água dos poços daqui da região de Aracati, ela é ionicamente desequilibrada, principalmente em termos de magnésio. Tem uma demanda muito forte por magnésio, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue suprir simplesmente na água, porque as concentrações são tão elevadas que em alguns casos a gente precisaria de 60, 70 toneladas de um composto magnesiano para poder suprir essa demanda. Então, na região é comum, né, a procura pelo equilíbrio iônico da água, adicionando carbonato de magnésio, ou nitrato de magnésio, ou cloreto de magnésio à ração. Em princípio, parece que esse processo de tentativa de equilibrar ionicamente, né, o animal pelo menos, não funcionou, porque as regiões mais afetadas foram exatamente as regiões mais desbalanceadas. Concomitante a esses fenômenos, aconteceu também um aumento rápido da salinidade nas grandes fazendas, que foi também um fato que se somou ao fato registrado no quadro anterior. Então, na Aquarium, por exemplo, nós tivemos áreas que estavam com salinidade de 62 partes por mil, 65 partes por mil. Então, não sei se vocês sabem como funciona lá, mas a parte mais alta da fazenda é onde está concentrado os poços de salinidade mais baixa, exatamente porque está mais distante do rio, e essa água ela é recirculada e vai passando até chegar na parte final da fazenda, onde tem a área de maior concentração de salinidade. Então esse foi o quadro, né, que nós visualizamos ou entendemos como o quadro de gatilhos que ocorreram na região. E quais foram os efeitos do surto dessa enfermidade? Mortandade em massa nas fazendas com água de poço de baixa salinidade, né, diferentemente do que a gente esperava, que pudesse ter sido o contrário, nas áreas de salinidade mais alta, a mortandade ter sido mais elevada.
Então aconteceu exatamente o contrário. Nas fazendas que estavam com água de poço, recirculando água e com salinidade 3, 4 partes por mil, começaram a fazer despesca dos viveiros e o primeiro ainda dava 30%, quando ia despescar o segundo, o terceiro já era 0%. Estava esperando 3 toneladas e tirava 3 quilos de camarão. Então realmente foi um desastre, né? Mortandade muito alta de camarões pequenos, principalmente nos viveiros berçários. Nos viveiros berçários que estavam com um peso médio inferior a 2, 3 gramas, essa mortandade foi elevadíssima. Nós fizemos a transferência de alguns berçários, de um berçário para outro, para saber qual realmente tinha sido a sobrevivência depois do surto. E a melhor sobrevivência que a gente obteve foi de 33% de camarão na faixa de 2 a 3 gramas. Então, mesmo nos berçários, né, no nosso caso, a mortalidade ainda não foi absoluta. Nas grandes fazendas, principalmente na Aquário e Aquadelta, né, as mortandades elas foram decrescentes com a salinidade e o equilíbrio iônico. Então, isso é um aspecto bastante interessante, que reforça mais uma vez a questão do conhecimento relacionado à manutenção do equilíbrio iônico, né, porque a gente esperava o contrário. E na salinidade mais elevada a gente tivesse mais problemas, porque tem todo aquele problema, aqueles casos relacionados à solubilidade do oxigênio dissolvido e tal, né, uma série de outros fatores, né, que o camarão trabalha muito mais ou gasta muito mais energia para fazer o processo de osmorregulação, mas aconteceu exatamente o contrário. E mais uma vez a gente faz o enfoque na questão do equilíbrio iônico, porque quando nós analisamos a água dos diversos espaços da fazenda lá, nós encontramos que a água ionicamente balanceada era exatamente a água da salinidade mais alta. Até porque essa água vai passando, né, através de vários segmentos e vários canais de drenagem, se acumulando nos canais periféricos e acumulada no último segmento da fazenda, que é exatamente onde recebeu em tempos remotos aí a ação dos mares e tal, e tem uma maior concentração de carbonato de magnésio presente no próprio solo, né, que ajuda nessa questão do equilíbrio. Então esse aí também foi um aspecto bastante interessante que nos chamou a atenção por conta dessas ocorrências. Nas áreas de policultivo de camarão e tilápia, que estão exatamente entre as fazendas que tiveram maiores problemas em água de baixa salinidade e a nossa seção de alta salinidade, está no meio do foco. Então o camarão continua perfeitamente saudável, sem nenhum problema aparente de transtorno nenhum, né, e crescendo normalmente na faixa de 1,8, 2 gramas por semana. Lógico, eles estão no policultivo, o camarão está em densidade baixa. Eu não sei se tem alguma relação com isso, mas são os casos interessantes que a gente tem vivenciado e queremos passar para vocês. Bem, diante desse quadro todo, né, quais foram as nossas ações? O primeiro foi nos comunicar realmente com a BCC, informar, né, procurar entrar em contato com todos os vizinhos para saber se realmente todos tinham tido o mesmo problema ou se alguém tinha alguma constatação diferente. E apenas em uma fazenda, uma pequena fazenda, conversando com o técnico, ele nos disse que até agora ele não teve nenhum tipo de problema. Está perfeitamente saudável o camarão e está exatamente centrado, digamos assim, no meio da área, né? Então, qual é a diferença que ele tem? Ou se é uma questão temporal ou está relacionada a uma questão pontual, a gente não sabe ainda. Então, nós fizemos exatamente essas ações aí, né? Procuramos despescar, logicamente obedecendo a questão das demandas do mercado, porque como a gente não tem indústria de processamento, a gente não pode despescar tudo simultaneamente, que seria a situação ideal. Suspensão imediata dos povoamentos, né? Controle imediato dos custos com pessoal, energia, etc., porque senão você acaba seu capital de giro. E estamos procedendo às avaliações dos espaços não afetados, porque dentro da própria fazenda nós temos viveiros que não sofreram absolutamente nada. Nós despescamos já depois de 15 dias da entrada da enfermidade e tivemos sobrevivência em alguns viveiros de até 95%. Então, tem alguns paradigmas, alguns quesitos aí que a gente precisa trabalhar. Inclusive, nós estamos hoje com 4 racers com densidade de 150 camarões por metro quadrado
E eles estão lá, quer dizer, não está tendo mortalidade, nem foi afetado inicialmente, nem está tendo mortalidade no momento atual. Então, nós deixamos porque a gente ia transferir para outros viveiros, mas diante desse quadro a gente resolveu não transferir e saber realmente o que vai acontecer com esses animais. Com relação à questão das pós-lavas, nós tínhamos estocado animais de praticamente 5 ou 6 laboratórios diferentes, não tivemos nenhum comportamento diferente em termos de laboratório. Desse viveiro que deu 85%, 95% de sobrevivência, teve outro do mesmo laboratório que deu 45%, 50% de sobrevivência. Então, nós não temos a relação nenhuma com o efeito do laboratório. E quais são as medidas propostas para que a gente possa continuar no negócio? A gente sabe que, apesar de ter sido... Bem, um outro aspecto interessante aqui que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o surto passou. Hoje a gente não vê mais nenhum camarão morto, porque nós não conseguimos despescar todos os viveiros, evidentemente. Nós temos ainda lá cerca de uns 80 ou 100 hectares a fazenda que está estocada, nós estamos fazendo despesca todos os dias. Mas foi como se fosse realmente um surto que aconteceu nesse período. E esses viveiros que estão povoados não tem mortalidade nenhuma, o camarão voltou a comer normalmente. E nós estamos despescando os viveiros agora, depois da ocorrência, e estamos conseguindo as sobrevivências normais, 65%, 70%, tirando camarão de 13 gramas, 14 gramas, 12, e sobrevivências mais altas com camarão de 7, 8, 9 gramas, que depende do mercado. Então isso nos deixou mais confiantes, porque a gente sabe que, ou pelo menos a gente pensa que foi uma questão que ocorreu de forma sistemática num determinado período, mas também nós estamos preocupados porque sabemos que o fato ocorreu num momento em que, até de forma contraditória, houve uma elevação da temperatura média na água. Então nós não sabemos qual vai ser o comportamento da enfermidade quando as temperaturas ambientes voltarem a baixar nos períodos pós-chuva e realmente nós voltamos a ter aquelas temperaturas da água em torno de 24, 24,5, 25 graus, que acontece pelo menos 2 ou 3 meses por ano. Então, certamente, se esse processo tivesse sido desencadeado numa época de temperatura mais baixa, talvez eu estivesse falando de uma calamidade muito maior, estivesse falando de forma completamente diferente. Então, isso faz com que realmente a gente pense em como continuar no negócio, porque a gente que conhece a atividade de castanicultura em diversos países do mundo, nós sabemos que hoje no mundo, até bem pouco tempo, no mundo inteiro produtor de camarão, só tinha Mossoró, o Ceará e o Piauí, e não tinha enfermidade de white spot. Hoje Mossoró não está mais. Então só tem o Ceará e o Piauí, e um pouco do Maranhão que não tem. No mundo inteiro produtor de camarão. Mas como o Itamar falou, o mundo inteiro produtor de camarão deixou de produzir por conta das enfermidades? Não, porque se fosse assim, a China não era o maior produtor mundial. A Tailândia e a Indonésia também não faziam parte do contexto. E nós tivemos a oportunidade de visitar esses países recentemente. Nós chegávamos nas fazendas e perguntávamos: vocês têm problema com white spot? O cara disse: rapaz, se eu tivesse problema com white spot, era bom demais naquela época. O problema agora é que a gente está com um problema relacionado à EMS. Então, é aquela história, eles superaram os efeitos danosos da enfermidade e nós também certamente vamos superar. É lógico que a gente sabe que tudo isso demanda esforços e investimentos, demanda mais conscientização. A gente nunca mais vai produzir da mesma maneira que produziu, não tenho dúvida disso. Nossos custos vão ter que ser revistos, como nós também o fizemos na época dos surtos da IMNV, mas nós vamos ter que continuar no negócio. E as alternativas para continuar no negócio que a gente está pensando em fazer um vazio sanitário geral, esterilização geral do parque de cultivo, porque nós estamos despescando tudo. Vamos tentar fazer esses procedimentos. Nós temos dúvidas com relação à eficiência deles, porque apesar de eles serem apregoados e praticados em todos os lugares que a gente vai, esses mecanismos de boas práticas de manejo de biossegurança, boas práticas de manejo eu não tenho nenhuma dúvida, mas de biossegurança para você continuar realmente fazendo tudo isso aí, é meio complicado, porque os investimentos são elevados,
Então, também, né, esse vazio sanitário e esterilização e diversificação das atividades nas fazendas com água de poço e de baixa salinidade. Eles podem fazer isso, porque existe o argumento, né, existe o dispositivo que é a produção em policultivo. E onde a gente aplica o processo de consultoria e está nas áreas afetadas por white spot fazendo policultivo com os produtores, os resultados são espetaculares. Então tinha gente que não conseguia, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, produzir camarão com mais de 3 gramas de peso médio, e hoje tira camarão de 30 gramas. Lógico, não vai tirar 10, 20 camarões por metro quadrado, mas se tirar 3 camarões por metro quadrado com 30 gramas, e esse camarão sair de graça no policultivo, você gastar o dinheiro só com peixe, você continua ganhando dinheiro, bastante dinheiro no negócio. Já para as áreas de alta salinidade, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que, como nós não temos o dispositivo da diversificação, porque nós não temos alevinos de espécies que se adaptem a salinidades mais elevadas, né, nós não temos tainha, não temos curimã, não temos nenhum peixe marinho. Infelizmente, né, depois de 50 anos, 100 anos de aquicultura no Brasil, a gente ainda não tem isso, que a gente poderia trabalhar com essas opções, fazer rotação de cultura, que é uma das formas mais eficientes de controle de enfermidades. Quando a gente chega nas fazendas da Ásia, a gente vê dentro das fazendas, o cara está produzindo camarão, mas ele tem um laboratório de produção de outro peixe, de um peixe. Por quê? Porque na época em que ele tem problema com a castricultura relacionada a alguma enfermidade, ele diversifica. Aqui no Brasil a gente não tem essa oportunidade de diversificação. E aí quem está trabalhando em água de baixa salinidade e água doce leva uma vantagem altamente grande em relação a quem está trabalhando com água de alta salinidade. Mas no nosso caso, a gente tem que pensar na questão da salinidade mais alta, nós temos que trabalhar com esses mecanismos. Fazer as estufas para produzir juvenis, fazer as estufas para produzir camarão jovens e levar a vantagem, acionar a vantagem que o camarão tem, que é do crescimento compensatório. Ou seja, nós podemos trabalhar com esses animais controlando a temperatura para fazer a inativação do vírus e depois, em pouco tempo, esses animais com 30, 40 dias, eles podem sair de 1 grama, 2 gramas para 12, 13 gramas. Eu tive uma experiência no Piauí com uma espécie que não é nem Ivanameia, era Subtilis, em que na época a gente tinha uns laboratórios de lavicultura, mas a gente capturava os reprodutores na natureza para poder fazer as pós-lavas. Então muitas vezes você ia capturar e pegava 10 fêmeas, outras vezes você ia e pegava 100 fêmeas. Então o seu cronograma de povoamento, muitas vezes você era afetado pela quantidade de fêmeas que você capturava na captura natural, em ambiente natural. Então uma vez lá na Secom, no Piauí, o pessoal foi capturar as fêmeas e capturou 300 fêmeas. Então quando fez a desove e a lavicultura, tinha pós-lava suficiente para povoar a fazenda 3 vezes, que naquela época a gente trabalhava com 3, 4 animais por metro quadrado. Então, como nós tínhamos os berçários, tinha 24 berçários, eu estoquei essas formadas nos berçários, que sobrou. E aí nós levamos 6 meses para poder consumir o slot todo de pós-lava. E assim, a satisfação e a surpresa que eu tive foi que muitas vezes, muitos dos viveiros que a gente levou pós-lava, juvenil, já morrendo de fome, naquela época nem ração tinha. Era peixe triturado, era artêmia, alguma coisa que a gente colocava lá para o bicho não morrer. Depois de 6 meses estocado no berçário, a gente levou o viveiro de engorda e em 39 dias o camarão saiu de 1 grama para 14 gramas. Quer dizer, basta que você realmente use esses atributos que o camarão oferece, diferentemente do peixe, ele não tem aquele negócio do nanismo, ele não fica raquítico se ele não crescer no tempo correto. Então, se ele não morrer e se você der boas condições para ele crescer rapidamente, no período de 30, 40 dias, você pode sair de 1 grama para 13, para 14, vai depender da disponibilidade de alimento natural do seu viveiro. E aí, nesse contexto, é muito importante que eu falei ontem, né, que a gente está acostumado a trabalhar sem dar descanso, né? Normalmente não dá descanso nos viveiros. Então agora a gente vai ter que fazer isso, voltar a fazer o que a gente fazia em 1986, 1987, que a gente só estocava camarão no viveiro depois que tinha 10 gramas de poliqueto por metro quadrado. E a gente só conseguia isso com 30, 45 dias de preparação do viveiro, é que a gente conseguia isso. Certo? E a gente sabe, acho que todos vocês são produtores, sabem, que quando você dá um descanso na sua área, ela retoma, ela lhe devolve o tempo que você perdeu. Nós não temos a menor dúvida disso. Então a nossa preocupação em fazer
todas essas práticas aí relacionadas à questão da sanitização, não é somente para fazer a esterilização. Nós estamos pensando também em fazer a questão do descanso na área para que a gente possa usar desse artifício para fazer com que o camarão, antes de sofrer, de ser atacado pela enfermidade, ele possa crescer e que a gente possa continuar no negócio. É lógico que todos os custos e todos os, as relações de receitas custos têm que ser revistos. Bem, então, na realidade, né, com a presença da doença, isso é uma verdade, né? O quadro de elevação substancial de custos, redução de receitas, necessidade de investimentos em certezas produtivas e mercadológicas. Por que eu estou falando mercadológico? Nós temos um mercado hoje que, se entrar camarão de fora do Brasil, nos tira do negócio. Ou nós exportamos, né, para dar a garantia de que realmente a gente vai continuar no negócio, né? Ou então nós vamos receber as importações. Elas já estão acontecendo de forma irregular, né? Você chega no sul do país, por exemplo, ou no sudeste, você já vê camarão da Argentina em todo canto. Eu já recebi dezenas de fotografias do pessoal mostrando, né? Eles estão entrando contrabandeados, estão entrando de forma ilegal, mas estão entrando, né? Então a gente tem essas incertezas, né? E esse cenário de incerteza, no nosso caso lá, envolve arrendatários, envolve os micros e pequenos produtores da região e envolve também os grandes produtores. Mas assim, nós não vamos, como é que se diz? Nós não vamos entregar a toalha, como se diz. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, né, o que a gente acha que está correto, lógico, com bastante cuidado para que a gente não seja novamente atacado pelo problema que a gente teve, e realmente cuidando muito mais, né, de todo o nosso ambiente de cultivo, de todos os nossos custos, de todas as nossas formas de produzir, né, intensificar um pouco mais a questão do policultivo, que nós temos condições de ampliar as áreas de policultivo. Nós temos água no subsolo, lá na região de Mossoró, que felizmente lá na região você tem água, desde água doce a 1000 metros de profundidade até água salgada a 30, 40 metros de profundidade. Então, tem essas facilidades. Tá? Então, é isso. Obrigado.